é que a gente trabalha com condições de mudar o paciente de decúbito e fazer toda essa prevenção perfeitinha dentro do ambiente hospitalar, com carga de trabalho excessiva, com tantos pacientes assim. Minha gente, tem lugares que as pessoas trabalham que ficam escalados com 10 pacientes, que ficam escalados com muito mais que isso. Antigamente, antes de eu sair do hospital, a gente estava com uma escala um pouco melhor dentro do hospital, já estava seguindo mais ou menos as diretrizes do COFEM. Porém, lá antigamente, lá atrás, isso no hospital que eu trabalhava, porque eu entendo que hoje ainda existe em vários hospitais a mesma coisa de que eu vivi lá antigamente, assim que eu me formei. Então, era desse jeito, a gente tinha pouca equipe no setor, né? Aí era uma enfermeira para 3 setores e os técnicos de enfermagem ficava cada um com 10 pacientes cada, ou mais, tá? E aí, como é, me diga, que a gente tem medicação para fazer, a gente tem que mudar o decúbito, a gente tem curativo, a enfermeira tem que passar a sonda, a enfermeira tem que fazer punção, que o paciente perdeu a punção. Aí tem que administrar um antibiótico, aí tem que dar banho no leito, aí tem que encaminhar o outro paciente para tomar banho de chuveiro, que ele não consegue sozinho, você tem que ficar lá com ele. Gente, coisa não falta para a enfermagem fazer no plantão, né? E aí a gente pega um setor, um hospital que está lá com um técnico de enfermagem para 10 pacientes. E precisa sempre, que ninguém vai mudar o decúbito sozinha, né? Então, precisa sempre do colega para poder fazer essa mudança de decúbito. E aí, quando a gente começa 2 da equipe mudar os decúbitos dos pacientes. Sério mesmo. Eu vou dizer alguma coisa para vocês. Mesmo quando a escala está completa, é difícil. Por exemplo, eu trabalhei dentro da UTI, na UTI neurológica. Lá, para cada 2 pacientes é um técnico. Um técnico, ele fica com 2 pacientes. E um enfermeiro com 5 pacientes, tá? Então, um técnico para cada 2 pacientes e um enfermeiro para cada 5 pacientes. Tinha 10 leitos, então tinha 2 enfermeiros dentro da UTI, tinha 10 e tinha 5 técnicos dentro da UTI. 5 técnicos e 2 enfermeiros. Olha, uma equipe grande para 10 pacientes, né? Porque se a gente for ver a realidade de outros locais, não tem como. E o que a gente fazia? Às vezes dividia. A equipe, ela se organizava. Tinha a equipe que se organizava assim. Vamos ficar fazendo assim. 2 da equipe vai começar a mudar o decúbito. Às vezes ia um enfermeiro e um técnico, às vezes ia 2 técnicos, e aí ia fazendo esse movimento, dependendo da equipe. Vamos mudar todos os decúbitos e de todos os pacientes, e depois a gente vai fazer medicação. E depois, quando der a hora de mudar decúbito de novo, a gente vai lá e vai fazer o rodízio de novo, daqui a 2 horas. Sério mesmo. Por conta de toda a demanda que é dentro da UTI. Se tivesse uma intercorrência ou uma coisa a mais para se fazer, porque a UTI é muito dinâmica. E aí, quando o paciente começa a apresentar uma pressão baixa, pronto, peraí, vamos entrar agora aqui nesse paciente, aí volta, para o que está fazendo, vai cuidar da emergência, né? Vai cuidar da urgência. E aí vai fazendo é muito dinâmico. E aí, sério mesmo, quando terminava essa duplinha, terminava o último paciente que ia olhar a hora, praticamente já estava na hora de começar a trocar o primeiro de novo. Precisava voltar para o primeiro de novo. Tá vendo? É meio que é complicado, né? Não é fácil. Não é fácil. Só que precisa? Precisa. E aí, como é que a gente faz, Lavínia, quando a gente não tem nem equipe suficiente? Como é, minha gente, que a enfermagem vai dar conta? Não é possível. O ser humano, tem algum ser humano que consegue fazer uma mudança de decúbito trabalhando num setor que está sozinho com 10 pacientes? Como é que a gente vai fazer? E aí a gente precisa também ter uma conscientização dos gestores, das unidades, das instituições, que é necessário. O paciente, quando a gente previne uma lesão por pressão,
sai muito mais barato para o hospital. Sai muito mais barato para o hospital colocar mais equipe de enfermagem, mais enfermeiro e mais técnico de enfermagem, do que estar tratando a ferida do paciente que vai abrir uma lesão. Esse paciente corre o risco de óbito por sepse. Gente, o número é gritante de sepse por lesão por pressão. E olha que é subnotificado. Na pandemia, que a gente teve um aumento gigantesco de lesões por pressão, por conta realmente da posição do paciente, um paciente muito instável, né, de COVID, um paciente de COVID muito instável, a gente não conseguia fazer a mudança de decúbito, senão o paciente poderia morrer. Então, aumentou muito esse índice de lesão por pressão, e a gente hoje a lesão por pressão, principalmente dentro da pandemia, virou o evento adverso mais notificado, né? Porque a lesão por pressão é um evento adverso, ele deve ser notificado. Do mesmo jeito que erro de medicação, troca de paciente para errar a medicação é um evento adverso. Queda é um evento adverso. Então, a lesão por pressão, ela virou o número 1 de eventos adversos notificados dentro do ambiente hospitalar. E olhe que estava subnotificado, porque poucos hospitais eles fazem notificação, infelizmente, tá? E aí a gente entende que, olha o prejuízo para o paciente pode ir a óbito por conta de um evento adverso que ocorreu dentro do hospital. Ocorreu um evento adverso dentro do hospital. O paciente entrou com outra enfermidade, não tem nada a ver com lesão por pressão. E aí ele vai para dentro ele sai do hospital com uma lesão por pressão. E às vezes nem sai do hospital. E essa lesão por pressão pode levar ele a uma sepse e ir a óbito. Quando a gente leva o paciente numa situação de agravo dessa, né? É um evento adverso dessa, olha a responsabilidade da gente enquanto profissionais, né? Profissionais de enfermagem também. E nesse ponto, o que eu quero trazer aqui para vocês? A gente precisa olhar mais para esses pacientes. Mas, Lavínia, eu não tenho condições de trabalho. E o paciente nem sempre abre uma ferida porque eu não mudei o decúbito, porque a equipe de enfermagem não mudou o decúbito. Tem paciente grave que abre a ferida mesmo a gente mudando o decúbito. Sim. Tem paciente grave que vai abrir a ferida mesmo mudando de decúbito. Porque o paciente independente, né, depende muito da sua situação de saúde, né, também para isso. São fatores intrínsecos e extrínsecos. A gente tem 2 tipos de fatores. Os fatores intrínsecos do paciente, uso de antibiótico, uso de medicação vasodilatadora, uso de medicação tarja preta, né, psicotrópicos, né, para depressão, para ansiedade. Então, tudo isso vai, anestésicos, sabe? Tudo isso vai aumentar o risco do paciente. Então, o paciente entubado em UTI, que está com sedativo, né, que está utilizando uma noradrenalina, né, que está utilizando todas essas medicações, vai aumentar muito o risco do paciente só pelos fatores intrínsecos do paciente. Mas quando a gente pode intervir nos fatores extrínsecos, a gente precisa fazer isso. E aí eu pergunto a vocês, como é que a gente vai fazer isso se não dão condições de trabalho para a gente? É um pouco de reflexão, né? Porque a gente tem dois lados dessa moeda. Eu posso estar o tempo todo me escorando. Eu vou dizer uma realidade aqui para vocês, tá? E vou ser polêmica mesmo aqui. Eu posso estar muito bem me escorando numa realidade dessa. Eu posso estar muito bem dizendo, não tenho condições de trabalho, tem muito paciente para poder mudar o decúbito, não vou nem começar, não vou nem tentar, porque isso é impossível. Se quisesse que a gente mudasse o decúbito, colocasse mais profissionais aqui dentro do setor. Tem muita gente que faz isso. Muita gente que faz isso. E a gente não consegue nem tentar, né? A gente não consegue nem tentar. Só que eu sei isso exatamente, como eu sei que para a gente fazer um bom trabalho, a instituição tem que dar condições para a gente.
E isso a gente precisa lutar para que aconteça. E eles precisam entender que a prevenção sai muito mais barato do que o tratamento. Né? Mas eu falo porque eu já vi. Já vi situações de que, inclusive assim, o tempo todo naquele setor é muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. Mas hoje está tranquilo. Hoje está tranquilo e ninguém mudou o decúbito do paciente. Por quê? Porque não é costume fazer isso. Porque ninguém se preocupa com o decúbito do paciente nos outros dias, porque está sempre muito corrido e a medicação é a prioridade. E existe muito isso. A gente pode também estar sendo negligente nesse ponto, tá? Então, vamos refletir em relação a isso e vamos refletir se, eu não tenho condições de trabalho, eu estou realmente com muita carga de trabalho, a gente não tem como fazer isso, tá? É humanamente impossível, né? Se eu tenho 10 pacientes para mudar o decúbito sozinha, o meu colega tem mais 10 também, como é que a gente vai mudar nós dois, 20 pacientes, né? Então, como é que eu vou mudar? Duas pessoas, vamos nós dois mudar o decúbito dos nossos pacientes, 20 pacientes para poder mudar o decúbito, em 1 hora eu tenho medicação de novo para fazer. Então, às vezes, é sim complicado, só que eu preciso também ter uma ideia de que, peraí, o paciente ele está precisando. Eu tenho 2 estratégias aí. Eu vou fazer as 2 coisas. Eu vou conversar com a gestão, porque a gente precisa mostrar para a gestão que a prevenção é melhor do que o tratamento, financeiramente falando, porque a gestão pensa no lado financeiro. E a gente pode mostrar isso para a gestão. E tem uma outra questão. A questão de que eu posso dar prioridade. Eu posso entender ali, naquele contexto, quais são os pacientes mais graves. Quais são os pacientes que eles têm risco mais elevado de desenvolver lesão por pressão, e eu vou dar prioridade para mudar o decúbito desses pacientes que têm um risco mais elevado, tá? Mas não simplesmente fechar os olhos e dizer assim, eu não posso, não consigo, não dá para fazer, tem muito paciente, não dá, tá?